Meu nome é Alex, da turma de pós-graduação em Segurança da Informação do Senac, 2012. E na disciplina de criptografia, foi solicitado fazer um vídeo a respeito de alguns algoritmos na área de criptografia. Para mim caiu o algoritmo simétrico RC5. O algoritmo simétrico RC5 é considerado um cifrador de bloco simétrico, pois utiliza a mesma chave criptográfica, tanto no processo de criptação como no processo de decriptação da mensagem a ser transmitida. Foi um algoritmo de cifra de bloco desenvolvido em 1994 por Ronald Rivest. Foi concebido para, entre outros objetivos, requerer pouca quantidade de memória e possuir alto nível de segurança, facilitando assim o processo de acesso e utilização de diferentes hardwares. O RC5 possui algumas características básicas. O tamanho do bloco varia de 32, 64 ou 128 bits. O tamanho da chave criptográfica é variável, podendo ficar entre 0 e 2040 bits. E o número de rounds, número de ciclos, pode variar de 0 a 255. Seu nível de segurança é estabelecido pela escolha de seus parâmetros. Rivest definiu a configuração RC5 como 64, 12 e 16 por padrão, ou seja, o tamanho do bloco de 64 bits, a chave de 16 bytes e 12 rounds de criptação. Porém, para ser considerado seguro contra ataques de segurança, o número de rounds deve ser maior do que 16. Assim, a configuração RC5 64, 18 e 16, ou seja, bloco de 64 bits, chave de 16 bytes e 16 rounds, é considerado um modelo mais seguro para aplicações desse algoritmo. O seu processo de codificação depende de três parâmetros: o tamanho da palavra, o número de voltas e o número de bytes da chave secreta. O RC5 codifica blocos de texto claro, 32, 64 ou 128 bits, em blocos de texto codificado do mesmo tamanho. O comprimento da chave, como já foi dito, vai de 0 a 2040 bits. A codificação do RC5 é realizada através de três operações: a adição de palavras de módulo, 2 na W, onde W representa o tamanho da palavra, 16, 32 e 64 bits, OU exclusivo bit a bit, e deslocamento circular à esquerda da palavra por Y bits. O RC5 apresenta as seguintes características de concepção: utiliza operações computacionais primitivas presentes na maioria dos microprocessadores, o que torna disponível tanto para hardware como para software a sua utilização. Devido ao parâmetro tamanho da palavra, adapta-se a processadores com diferentes tamanhos de palavra. Os parâmetros número de voltas e comprimento da chave permitem uma relação entre maior velocidade e maior segurança. Necessita de pouca memória, podendo ser implementada em dispositivos de memória restrita. O deslocamento circular à esquerda torna os dados dependentes, tornando o algoritmo mais resistente à criptoanálise. Com relação à criptoanálise, o RC5 de 12 ciclos, com blocos de 64 bits, é suscetível a um ataque criptoanalítico diferencial, usando 2 na 44 textos simples específicos. O uso de 18 a 20 ciclos é sugerido como proteção suficiente, ou seja, a partir desse número de ciclos o algoritmo torna-se com uma proteção suficiente, pois essa implementação aumenta geometricamente o número de textos necessários para o trabalho de criptoanálise. A RSA Security, que possui uma patente no algoritmo, ofereceu uma série de prêmios de $10 mil para quem decifrasse um texto cifrado com RC5, mas esses desafios só ocorreram até maio de 2007. Desde então, não houve mais esse modelo de desafio.
Alguns desses desafios foram vencidos usando computação distribuída pela organização Distribute.net, usando o método da força bruta. A Distribute.net desencriptou mensagens cifradas através do RC5, utilizando chaves de 56 e 64 bits. O RC5 teve sua origem a partir das versões anteriores, RC3 e RC4, e já serviu de base para uma versão mais moderna do algoritmo RC6. Esse que já substituiu, pelas suas capacidades superiores, de criptação, número de ciclos e variações binárias. Então era isso que tínhamos para falar sobre o RC5. Esperamos que tenhamos conseguido explicar um pouco sobre esse algoritmo, e com isso finalizar aí a disciplina com a apresentação desse trabalho. Uma boa noite, muito obrigado.